Gente, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar sobre os furacões que destroem o Japão, tá? 原付バイクについて、アホやいってよ、おーってー Todos os anos tem coisas que são certas no Japão. Primavera, outono, inverno, verão e a estação dos furacões, a estação dos taifus passando pelo Japão, tá certo? Entra ano, sai ano, passa aquele taifu que destrói, faz um arraso no Japão, tá? Coisa que é certeza no Japão, cara. Todos os anos vai passar 2, 3, 4, 5, 6 taifus, né? E não são todos os taifus que são alarmantes, que destrói, que acaba com tudo. Esses são raros, raramente passa um. Às vezes, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, passa um desses que faz um arraso, que destrói mesmo. Porém, é raro. Como é raro, por mais que tenha, por exemplo, hoje tem taifu passando pelo Japão. Por isso que eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês que têm curiosidade a minha experiência com taifus. Porque assim, para muitas pessoas que estão no Brasil, vocês recebem a notícia sobre o Japão, passou um taifu nível 3 que arrancou telhado, que destruiu poste, teve algumas pessoas que se machucaram, mas é raro. Hoje, por exemplo, são 3 taifus passando, e por mais que tenha esses 3 taifus passando, as pessoas, a gente não deixa de viver, a gente faz as coisas que a gente precisa fazer. Eu levei minhas crianças na creche, e assim, pra gente que tá do Brasil, pra vocês que estão no Brasil, né, que não tem experiência, ou que ouve falando as notícias, às vezes taifu, furacão é um negócio assustador. Porém, na realidade, não é tão assim, meu Deus, taifu! Hoje tá passando um aqui, 2, 3, né, na verdade. E as pessoas não param, a vida não para, né? Nesse nível aqui, nessas condições, não há de se preocupar tanto. Outra coisa, cara, pra quem mora aqui no Japão, pra quem tá de fora, na região de Okinawa, todos os anos é certeza que vai passar um taifu por lá, que vai fazer uma bagunça na região. Recentemente, há um mês atrás, passou um taifu por Okinawa e ele deixou a região de Okinawa uma semana sem eletricidade, que é coisa rara no Japão. Para vocês que estão no Brasil, mas um pouco mais de idade, que acompanham bastante a parte do Japão, a cultura do Japão, as notícias que tem no Japão, se eu não me engano foi em 2015 ou 16, ou 17, que em Osaka, acho que foi em Osaka, caiu, abriu um buraco perto da estação de trem e os caras consertaram, se eu não me engano, foi em uma semana, tá certo? Aqui no Japão, serviços públicos, coisas de utilidade pública, eles tentam arrumar o mais rápido possível. Então assim, ficar sem eletricidade, que é necessidade básica, é coisa rara, é difícil. Por exemplo, em Okinawa as pessoas ficaram uma semana sem eletricidade. Aqui na nossa região, eu moro aqui faz 5, quase 6 anos, nessa região aqui. E morando nessa região aqui, eu até hoje só tive 2 taifus ou 3 taifus, foram bem grandes, que arrancou poste e deixou a gente sem luz aqui por cerca de 10 horas. Mas por mais que tenha arrancado poste, a gente ficou só 10 horas sem eletricidade. Vocês estão no Brasil, tem aquela curiosidade, o Japão tem aquele receio de algumas coisas. Por exemplo, cara, não vou fugir do assunto, vou voltar para o assunto taifu, mas olha só, as casas no Japão, elas são construídas para resistir terremoto, tá? Por mais que o terremoto seja forte, a casa vai resistir o terremoto. Raramente, uma casa dessas casas mais modernas, ela vai cair com o terremoto. Pode trincar a parede, pode rachar um pouquinho, mas a casa, elas são construídas, são preparadas para resistir o abalo sísmico do terremoto, entende? E aí você me pergunta, mas e sobre os taifus? Olha só, taifu também, cara, as casas mais antigas têm um risco muito maior, porque elas são construídas com outro tipo de material. E às vezes quando passa um taifu muito forte, acaba arrancando o telhado da casa. As casas no Japão são diferentes das casas do Brasil. Tá? As casas aqui, elas não são feitas de concreto por causa do terremoto, entende? Então, algumas partes da parede, às vezes, que é raro, com o vento muito forte, acaba arrancando, porque as paredes são camadas, tá certo? Mas são coisas raras de acontecer. Gente, é o seguinte, esses foram alguns dos taifus que destruíram o Japão, tá? Coisa interessante para falar para vocês é que assim, não passa taifu de classe 3 com frequência pelo Japão. Muitas vezes desvia. Outra coisa interessante também de falar para vocês saberem, é que é o seguinte,
Raro de alguém vir a óbito por conta do Taifu, tá? Geralmente é causa secundária, entendeu? Geralmente é causa secundária. O cara vai olhar a hortinha dele, a fazendinha dele, tem um desmoronamento, ele vem a óbito por causa disso, tá? Tá dirigindo na rua, passando na ponte, tem inundação, vem a óbito por causa disso, tá? Ou, sei lá, cara, tem um vento forte, derruba uma árvore, ele vem a óbito por causa disso. Pelo Taifu pegar o cara e jogar o cara longe, isso aí não acontece, é raro de você ouvir falar casos assim, entende? Tá? Essas coisas, essas causas secundárias que eu mencionei para vocês aqui, acontece também no Brasil, né? Tem inundação no Brasil, né? Tem desmoronamento no Brasil, entendeu? Tem inundação no Brasil, essas coisas, causas secundárias, né? Que não é diretamente porque tem Taifu ou coisa parecida, tá certo? Eu espero que vocês que estão no Brasil, né, que tenham curiosidade sobre essas partes do Japão, e sobre a cultura do Japão, como que a gente sobrevive a todos esses desastres naturais que acontecem por aqui, é porque as pessoas estão preparadas, tá? E com o passar do tempo, de coisas assim acontecendo, você se habitua e se acostuma, e você sabe quando vai ter uma ocorrência grave, por exemplo, a Taifu classe 3, é melhor não sair para a rua, melhor ficar em casa. Taifuzinho igual esse aqui de hoje, né? Não atrapalha nada, chuvinha, ventinho, mas, entendeu? É só dirigir com cuidado, porque às vezes dá aquele vento forte, né, que balança o carro, mas é só dirigir com cuidado, que fica tudo tranquilo, tá certo? Taifus, todos os anos estão passando pelo Japão, todos os anos. Meio do verão para o finalzinho do verão vai passar vários taifus, tá? Hoje tem um taifu passando, eu levei minhas crianças na creche, que já falei, tá? Fui no banco, agora estou gravando esse vídeo, né? Vou continuar gravando um pouquinho mais para mostrar para vocês como está lá fora. Não mudou muita coisa, apesar de estar chovendo e ventando bastante. Esses taifus nível 1, no Brasil é aqueles vendavais, aquelas chuvas fortes. Só que assim, como é taifu, como é furacão passando, chove, para de chover. Eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, ó, escurece, clareia, porque o vento passa muito rápido e a nuvem cobre o sol, abre o sol de novo, cobre, abre, e chove, para de chover, venta forte, para de ventar, venta forte, para de ventar. Tá. Acidentes nessa época, porque tá ventando forte, para de ventar, às vezes acontece, mas é muito, muito raro nesses taifus nível 1, 2, de acontecer acidentes. Todos os anos acontece pelo Japão. Terremoto, por ano, mais de 1000 pelo Japão. Se você tem curiosidade de saber se eu tenho medo, não, cara, eu não tenho medo de taifu pelo Japão. Não tenho medo de terremoto no Japão. A não ser, cara, que seja muito grande. Assim, eu nunca peguei um taifu que me assustou. Em outros lugares que eu morei, que eu nem lembro, acho que foi em Mieken, que eu trabalhava em uma fábrica em Mieken, que arrancou parte do telhado da fábrica, arrancou parte da parede, como eu falei, que são camadas, tá? Derrubou poste. Algumas pessoas que tinham acabado de chegar do Brasil nessa época ficaram muito assustadas com o taifu, tá? Eu não me preocupei tanto, a única coisa que eu dei graças a Deus é que como derrubou algumas partes da parede da fábrica e do telhado, a gente teve folgas por 3 dias, e aí eu e os conhecidos daquela região, colegas de trabalho, a gente saiu para passear, por conta que a fábrica ela deu folga para todo mundo, porque a fábrica tinha que reparar a parede e consertar o telhado, tá certo? Mas fora isso, cara, não tenho nenhum outro tipo de preocupação, porque eu tenho consciência que as casas aqui, elas são preparadas para isso. Assim, se você vier para o Japão, tá? Se você mora aqui no Japão, você acabou de chegar no Japão, e tem um taifu, um terremoto acontecendo, olha como o japonês está reagindo. Se o cara estiver preocupado, aí você se preocupa. Se o cara não estiver nem aí com a hora do Brasil, cara, é porque aquilo é uma coisa corriqueira para ele já tem costume de estar passando pelaquela situação várias vezes na vida dele, e não é nada alarmante. Para a gente que vem de fora, que como a gente não tem esses fenômenos, esses taifus, esses terremotos acontecendo no Brasil, assim que acontece os primeiros, você tem aquele susto, porque é uma coisa unusual, é uma coisa que você não tem, unusual, eu não sei falar a palavra unusual em português, é uma coisa incomum, é uma coisa incomum para você. Como é uma coisa incomum para você, você acaba se assustando um pouco. Mas, para mim, para a Érica, para outras pessoas, né, para japoneses, pessoas que estão aqui mais tempo, é corriqueiro. Então, depois que começa a acontecer várias vezes, começa a fazer parte da sua rotina. Todo ano vai ter taifu passando pelo Japão, todo ano vai ter terremoto acontecendo pelo Japão, e terremoto assim, assado, muito grande,
eu preciso me abrigar, proteger minhas crianças para não cair a televisão, não cair um quadro e quebrar, e eles se machucarem. Mas fora isso, a preocupação é mínima, tá? Quando acontece terremoto forte por aqui, tipo 5, 6, a minha preocupação é só as crianças de cair alguma coisa e quebrar e eles se cortarem. Preocupação da casa cair não existe, porque a minha casa é relativamente nova. Passando o Taifu, a gente vai sair, eu já falei, levou as crianças para creche, foi no banco, e a gente vai sair para almoçar, que é uma coisa que a gente faz toda semana, e fazer algumas compras também. こっちの方のアルコールの味しない。しない。だから私はこっちの方が食べやすい。 But the thing is, the one we have is more rich. It's kind of like water like. ジェラートなんか I need to put cream on my milk in my coffee. No cream doesn't work. So you got three, right? Nice. Look how much I put. The thing こ is, のカップ大きいよでも okay, the thing is, like, o negócio é o seguinte, ó. Geralmente, o café não é tão bom quanto o que a gente vende na loja. Então, eu coloco bastante creme para ajudar a dar aquela arredondada no sabor. A gente comprou esse waffle aqui, que a gente oferece waffle na loja, e a gente quer ver, comparar com o que a gente oferece. Só que assim, só pelo visual, o que a gente oferece é um pouco melhor. Tá? Eu não sei o sabor, nem que a gente experimentou. Mas quando a gente sai, assim, a gente faz esse tipo de coisa. A gente vê uma loja que vende coisas parecidas ou iguais às que a gente oferece na nossa loja, a gente experimenta para ver a diferença, se a gente precisa melhorar alguma coisa, entendeu? Ou se a gente está fazendo o certo já. Thank you. Let me see. Taste wise. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá certo? Se você gostou, comenta. Todo mundo tá assistindo nossos vídeos ultimamente, tá? Muito obrigado pra vocês, certo? Feliz demais que vocês estejam assistindo nossos vídeos, que vocês estejam curtindo, tá certo? Tá? Se você gostou, comenta. Se você não é inscrito, se inscreve. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!